Há um instante do dia em que o céu parece sussurrar, mas poucos percebem. É o momento entre o último resquício de sono e o primeiro pensamento consciente, o amanhecer. Nesse espaço delicado, quando a alma ainda não vestiu as pressas e o mundo ainda não despejou seu ruído, Deus fala. Mas a maioria acorda cansada, com o coração pesado e a mente já tomada por tarefas, preocupações e notificações. E assim, a voz mais suave de todas se perde no barulho das urgências. Billy Graham dizia: antes que o mundo fale com você, ouça Deus. Ele acreditava que as primeiras horas do dia eram um altar invisível, o lugar mais puro para a comunhão, porque a alma ainda está desarmada e o coração mais sensível. A dor de muitos é justamente essa: acordar em silêncio, mas sentir o peso do vazio. O corpo desperta, mas o espírito parece continuar dormindo. E sem perceber, essa desconexão espiritual torna o dia mais árido. C.S. Lewis explicou essa batalha interior com clareza. Cada manhã, todas as suas vontades e esperanças invadem sua mente como animais selvagens. O primeiro trabalho é empurrá-las de volta e ouvir a voz de Deus. O amanhecer, então, é mais do que uma rotina, é uma trincheira espiritual. Nele, ou você escuta o pastor, ou é dominado pelo ruído do próprio medo. A ciência confirma o que a fé sempre soube. Nas primeiras horas após o despertar, o cérebro opera em ondas teta, o mesmo estado presente na oração profunda, na meditação e nos sonhos espirituais. É o terreno mais fértil para receber inspiração, paz e direção. Nesse estado, a mente está aberta, o coração receptivo e o espírito acessível. É como se o céu se aproximasse da terra e cochichasse aos ouvidos da alma: estou aqui. Mas a maioria desperdiça esse momento sagrado, substituindo o silêncio por telas, notificações e preocupações. O primeiro som do dia não deveria ser o do celular, mas o da presença. Billy Graham ensinava que a primeira voz que ouvimos ao amanhecer define o tom espiritual das próximas horas. E é verdade. A alma acorda com fome de sentido e o mundo se apressa em alimentá-la com distrações. Por isso, muitos passam o dia cansados e sem direção, não por falta de tempo, mas por falta de comunhão. Deus fala no amanhecer, mas poucos param para escutar. Aos que buscam cedo o Senhor, Ele se deixará achar. Provérbios 8:17. Essa é a promessa esquecida. Deus não se esconde, Ele sussurra. E o problema não é a ausência da voz, mas a surdez da pressa. Há uma linguagem secreta no amanhecer. As cores suaves, o ar fresco, a luz que cresce lentamente, tudo é um sermão sem palavras. O sol nascendo é a lembrança de que a misericórdia se renova. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. O céu fala em tons de esperança, mas quem acorda olhando para as telas não ouve a melodia. A tecnologia se tornou o novo despertador da alma. Mas o espírito ainda prefere o som do coração desperto. O amanhecer é a língua de Deus sussurrando em cores. E quem aprende a ouvir essa língua começa o dia não reagindo, mas discernindo. Billy Graham dizia que o cristão que começa o dia sem oração é como um soldado que entra em batalha sem armadura. A oração matinal não é obrigação, é sobrevivência. É ela que prepara o coração para os conflitos invisíveis que virão. O inimigo não teme a correria, mas teme o silêncio. Porque no silêncio da manhã, a alma ouve o que o mundo tenta calar. O Salmo 23 começa com essa certeza: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não acordava pedindo, acordava reconhecendo. Ele sabia que o segredo do dia começava em quem o guiava. C.S. Lewis chamava o amanhecer de a fronteira entre o humano e o divino.
Nesse limiar, a alma escolhe quem vai governar o dia, o medo ou a fé. Por isso, o primeiro pensamento da manhã tem tanto poder. Ele pode abrir o coração para a voz de Deus ou fechá-lo na repetição do cansaço. E é por isso que o Espírito Santo continua insistindo. Antes de falar, ouça. Antes de correr, respire. Antes de abrir o celular, abra o coração. Porque o primeiro diálogo do dia deveria ser com o Criador, não com o caos. Há algo sagrado em acordar com o coração em silêncio. Nesse instante, a alma ainda está meio entre os mundos, e Deus fala em suspiros, não em discursos. Ele fala no vento que entra pela janela, na lembrança suave de um versículo, na intuição de um pensamento que acalma. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Samuel era criança quando aprendeu essa resposta. Talvez seja por isso que ouviu o que muitos adultos não ouviram. O segredo não está na complexidade, mas na pureza da escuta. Amanhecer é um verbo espiritual. É levantar o corpo e despertar o espírito. É lembrar que cada dia é uma nova chance de ouvir Deus antes que o mundo o distraia. De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5:3. Essa é a postura da alma desperta. Apresenta-se, vigia e espera o sussurro do pastor. O segredo do Salmo 23 é justamente esse. Ele começa com confiança, atravessa o vale da sombra e termina com descanso. Mas tudo começa na primeira entrega do dia. O Senhor é o meu pastor. Se esta palavra está despertando algo em seu coração, faça deste momento uma pausa sagrada. Escreva nos comentários: Senhor, desperta-me para ouvir tua voz ao amanhecer. Essa simples frase é uma oração. Compartilhe este vídeo com alguém que acorda cansado e precisa lembrar que o primeiro som do dia pode ser o da paz de Deus. Se inscreva no canal para receber uma palavra assim todos os dias. O coração desacordado, porque muitos oram, mas não ouvem. Há quem acorde todos os dias e ore, mas ainda assim se sinta distante de Deus. As palavras saem, mas não ecoam. As orações sobem, mas parecem não atravessar o teto. O coração se levanta, mas continua dormindo. Essa é a dor silenciosa de muitos que amam a Deus, mas não conseguem ouvi-lo. A mente desperta antes da alma, e o ruído dos pensamentos toma o lugar da voz divina. Deus fala, mas a ansiedade responde primeiro. E é nesse instante que a comunhão se rompe, não por falta de fé, mas por excesso de controle. O coração desacordado é aquele que tenta conduzir o dia sem entregar a direção. Ele ora, mas quer guiar. Pede bênção, mas mantém o mapa nas mãos. Esquece que o primeiro verso do Salmo 23 é uma renúncia antes de ser uma promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Davi começa sua declaração não com uma súplica, mas com rendição. Ele não diz, quero, diz, o Senhor é. Ele entende que antes de buscar provisão, é preciso reconhecer quem conduz. A oração que nasce da rendição é diferente daquela que nasce da necessidade. A primeira abre os céus, a segunda abre a ansiedade. Ao acordar, o cérebro humano busca controle. É um reflexo natural. O sistema nervoso ativa memórias, preocupações e tarefas, preparando o corpo para lidar com o dia. Mas Deus não fala através do controle, Ele fala através da confiança. O Espírito Santo não grita sobre o barulho da nossa pressa. Ele sussurra nas brechas do silêncio. É por isso que, quando acordamos com a mente tomada por urgências, é quase impossível ouvir a voz divina. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. O convite de Deus para o amanhecer é esse. Antes de agir, aquiete-se. Antes de correr, reconheça. Antes de pedir, confie. Billy Graham dizia que a fé não é o esforço de acreditar, mas o descanso de confiar.
E esse descanso começa no instante em que abrimos os olhos. O coração ansioso tenta prever o dia, mas a fé o entrega. E o que determina o tom espiritual das próximas horas não é o número de orações ditas, mas o estado em que elas nascem. A neurociência explica: a primeira emoção do dia define o tom químico do cérebro por até 6 horas. Se começamos com medo, preocupação ou queixa, o corpo inteiro se programa para reagir ao caos. Mas se começamos com entrega, com uma breve pausa de rendição, o corpo entra em harmonia e a alma se alinha à paz de Deus. Essa é a razão pela qual Davi, mesmo cercado por inimigos, dizia: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23, 2. Ele não negava o perigo, mas escolhia a paz. O verbo guiar, no hebraico original, implica movimento suave, não forçado. O pastor não arrasta, ele conduz. Mas só quem confia consegue ser guiado. E só quem começa o dia rendendo o controle pode ouvir o tom da direção divina. Quando a mente desperta antes da fé, o coração perde o caminho. Quando a fé desperta primeiro, o dia ganha propósito. O coração desacordado tenta orar com pressa. Ele busca respostas rápidas, sinais visíveis, emoções fortes. Mas a voz de Deus raramente vem assim. Ela é discreta, profunda, quase imperceptível. C.S. Lewis dizia que Deus fala ao Espírito, e o Espírito responde ao coração, não à carne. Por isso, a escuta espiritual exige tempo e intenção. O silêncio matinal é o templo onde o Espírito se move, e é nesse espaço que a mente precisa aprender a ceder o comando. Antes de qualquer palavra, o primeiro gesto de oração deveria ser: Senhor, o dia é teu. Fala ao meu coração. Há uma guerra invisível que acontece nos primeiros minutos após o despertar. O inimigo sabe que a primeira atmosfera do dia determina a sintonia espiritual das próximas horas. Por isso ele lança distrações sutis, notificações, preocupações, notícias ruins. Ele sabe que um coração apressado é um coração surdo. O céu fala em paz e a pressa traduz em ruído. O segredo é resistir à tentação de preencher o silêncio. Na conversão e no repouso está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Isaías 30:15. Deus não compete com o barulho. Ele o transforma quando encontra uma alma quieta. A mente moderna se acostumou a buscar respostas rápidas. Mas o reino de Deus é uma escola de lentidão. O pastor fala devagar porque o caminho é sagrado. O som de sua voz não se mistura ao das notificações. O Espírito Santo não fala para informar, fala para formar. E ele não forma um coração que não aprendeu a parar. A pressa impede o milagre da percepção. É por isso que muitos oram e não ouvem. Falam sem se calar, pedem sem escutar, clamam sem esperar. Mas Deus ainda se manifesta nos que aprendem o silêncio. Billy Graham dizia que a oração não muda Deus, muda quem ora. A neurociência confirma: quando oramos com sinceridade e foco, o cérebro altera suas conexões, criando novos caminhos de percepção. É a renovação da mente descrita por Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. A oração da manhã, portanto, é um realinhamento. Ela ajusta o coração ao tom do céu e o cérebro à frequência da fé. Deus fala de muitas formas, mas é de manhã que ele fala mais fundo. Porque é nesse instante que o espírito humano ainda não se defendeu com planos e distrações. Ouve, Senhor, a minha voz pela manhã. Pela manhã, apresento a Ti a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Ficar esperando, essa é a parte que a pressa ignora. O coração desacordado ora e corre. O coração desperto ora e espera. O primeiro busca controle. O segundo
encontra direção. E há uma diferença entre falar com Deus e ouvi-lo. Falar é fácil, ouvir exige entrega. Deus não compete com nossos ruídos. Ele espera que o amor desperte o desejo de ouvir. O amor verdadeiro não se apressa. Ele sabe que a escuta é uma forma de intimidade. Por isso, o silêncio matinal é tão precioso. Ele é o convite de Deus para um relacionamento profundo. Ele não quer apenas o seu pedido. Ele quer o seu olhar, a sua atenção, a sua pausa. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Isaías 58:11. Mas só é guiado quem para ouvir o pastor. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, desperta o meu coração para te ouvir. E compartilhe este vídeo com alguém que acorda cansado da rotina espiritual e precisa redescobrir o prazer de ouvir a voz de Deus nas primeiras horas do dia. O segredo do silêncio matinal, onde o pastor guia sem palavras. Há uma profundidade no silêncio das manhãs que poucos aprendem a decifrar. A maioria dos que buscam a voz de Deus espera palavras, frases claras, respostas diretas, mas o Salmo 23 revela um segredo que muitos ignoram. Antes de falar, o pastor guia. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmo 23:2. A direção de Deus raramente vem em forma de discurso. Ela se manifesta em paz. O primeiro som da voz divina não é verbal, é atmosférico. É o sossego que se instala no coração, a quietude que desce sobre a alma, a certeza que não precisa de explicação. Billy Graham dizia que a voz de Deus nunca grita, ela se reconhece pelo descanso que traz. É uma frase simples, mas profunda. O mundo está cheio de ruídos espirituais, de pessoas confusas entre a voz da emoção e a voz do espírito. O segredo é entender que Deus fala onde o barulho cessa. Ele não compete com o tumulto mental. Ele não se impõe. Ele se insinua. Sua presença é como o vento suave que Elias ouviu no Monte Horebe. O profeta esperava trovões e terremotos, mas o Senhor veio em brisa leve. 1 Reis 19, 11, 12. O silêncio matinal é esse monte invisível, onde o espírito se move sem alarde, onde a direção vem na forma de serenidade. O erro invisível de muitos é confundir o silêncio de Deus com desinteresse. Quando o coração está agitado e o céu parece quieto, surge a suspeita: será que Deus me esqueceu? Mas o pastor que conduz mansamente não precisa falar para estar presente. O silêncio dele é presença em outra linguagem. Ele fala pela paz que substitui o desespero, pela leveza que surge no meio do caos, pela intuição que não vem da razão, mas da comunhão. É por isso que Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Ouvir nesse contexto é mais do que escutar sons, é perceber direção. Há uma ciência divina no silêncio. Quando a alma se aquieta, o corpo muda, o cérebro desacelera e o Espírito Santo encontra espaço para agir. A neurociência explica que a respiração profunda e o estado de gratidão reduzem o ruído mental, equilibram os hormônios e ativam áreas do cérebro ligadas à percepção intuitiva. É exatamente nesse estado que a voz de Deus se torna audível, não aos ouvidos, mas ao coração. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. A mente firme é a mente que se aquieta o suficiente para ouvir o pastor guiando sem palavras. Billy Graham costumava dizer que orar é falar com Deus e meditar é deixar Deus falar com você. Muitos oram, poucos meditam. Muitos falam, poucos escutam. O silêncio matinal é o tempo da escuta. É o momento em que a fé deixa de ser monólogo e se torna diálogo. É ali que Deus não responde apenas o que pedimos, mas o que precisamos.
E o curioso é que, às vezes, ele não responde com novas instruções, mas com calma. A paz é a resposta para muitas perguntas que as palavras não resolveriam. C.S. Lewis escreveu que Deus sussurra nos nossos prazeres, fala na nossa consciência e grita nas nossas dores. O sussurro do amanhecer é um convite à intimidade. É como se o céu dissesse: não corra ainda, eu quero caminhar contigo. Mas o ser humano moderno acorda e corre antes de caminhar com Deus. A pressa se tornou o novo despertador da alma. No entanto, o pastor não guia apressados, ele guia mansamente. A ovelha não precisa entender o mapa, precisa apenas reconhecer o tom da voz. E esse tom não se ouve no barulho, apenas na quietude. A neurociência espiritual nos ensina que a quietude é uma linguagem biológica e divina ao mesmo tempo. O silêncio reorganiza a mente. Quando você se aquieta, o cérebro sincroniza as regiões emocionais e racionais e o coração volta a sentir o que o espírito quer comunicar. É um estado de escuta integral. É ali que Deus fala, não em frases, mas em impressões. Ele direciona o olhar, desperta um versículo esquecido, inspira uma decisão serena. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32:8. O olhar de Deus é silencioso, mas cheio de direção. Quando o coração aprende o valor do silêncio matinal, ele se torna menos dependente de sinais externos. Deus não precisa repetir o que já plantou em você. Ele apenas desperta a lembrança. É o Espírito que traz à mente aquilo que já foi dito. Por isso Jesus prometeu: mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. A voz de Deus é muitas vezes a lembrança que acalma, o pensamento que corrige, a intuição que consola. Tudo isso acontece no silêncio, porque é no silêncio que a mente e o espírito se alinham à frequência do céu. Billy Graham dizia que a paz é a assinatura de Deus no coração humano. Essa assinatura se renova toda manhã, mas só é percebida por quem para lê-la. É por isso que o Salmo 23 não fala de corrida, fala de descanso. Deus guia mansamente. Ele não leva ao desespero, mas ao equilíbrio. Ele não empurra, ele atrai. O silêncio matinal é o campo onde essa atração acontece. É o lugar onde o coração se rende e o pastor conduz. O segredo é simples, mas profundo. Deus fala mais pelo que silencia do que pelo que explica. Ele não dá respostas apressadas, porque deseja formar uma fé madura. Ele prefere guiar em passos suaves, porque quer que o caminho também nos transforme. Quando a alma entende isso, o silêncio deixa de ser um vazio e se torna uma escola. O pastor está sempre guiando. O problema é que, às vezes, estamos correndo na frente. O silêncio é o freio divino que nos faz voltar para o ritmo da graça. O Salmo 23 não descreve apenas o cuidado de Deus, ele descreve o método de Deus. E esse método é mansidão. A direção que vem de Deus nunca traz confusão, nunca alimenta medo, nunca pressiona. Ela pacifica, ilumina e liberta. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa é a voz do pastor, um som que não fere, mas cura. O silêncio matinal é o cenário ideal para reconhecer essa voz. É o tempo em que o corpo desperta, mas a alma ainda está receptiva. O pastor se aproxima não para exigir, mas para conduzir. E quando a ovelha reconhece a paz, ela entende que está sendo guiada, mesmo sem palavras. A direção divina é uma presença, não um discurso. É o descanso que antecede o dia, a certeza que sustenta a caminhada.
Se esta palavra falou com sua alma, escreva nos comentários: Senhor, guia-me mansamente hoje. E compartilhe com alguém que precise lembrar que a voz de Deus não vem em ruído, mas em descanso. O amanhecer como portal de direção espiritual. Há uma razão sagrada para que tantos encontros entre Deus e os homens tenham acontecido nas primeiras horas da manhã. O amanhecer é o lugar da revelação silenciosa. É o momento em que o céu parece mais perto e o coração mais acessível. Foi pela manhã que Abraão levantou-se para oferecer Isaque. Gênesis 22:3. Foi pela manhã que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. Êxodo 34:2. Foi pela manhã que Davi cantava seus salmos, e foi antes do sol nascer que Jesus se retirava para orar em lugares solitários. Marcos 1:35. O amanhecer é o altar dos despertos, aqueles que entenderam que a direção espiritual não vem do esforço, mas da sintonia. Deus fala com quem o busca quando o mundo ainda dorme. Não porque o horário tenha um poder mágico, mas porque nesse momento o coração ainda não foi tomado pelos ruídos, a alma está maleável, a mente aberta, o espírito atento. O amanhecer é o intervalo entre a noite da alma e o dia da fé. É o instante em que o Espírito sopra ideias, consolos, intuições e convicções, e aquele que ouve compreende o caminho. Não há pressa, não há distração, não há interferência, apenas presença. Billy Graham dizia que Deus fala com quem escolhe o silêncio como primeiro diálogo do dia. Ele compreendia que as manhãs não são apenas o início do tempo, mas o reinício da alma. C.S. Lewis também afirmava que o segredo da escuta divina está em domesticar os pensamentos que invadem a mente ao despertar, empurrá-los de volta e deixar Deus falar primeiro. O cristão que aprende a fazer isso transforma o amanhecer em um portal, não em um relógio. Amanhã não é apenas um horário, mas um estado vibracional. Quando o corpo desperta, o cérebro ainda opera em ondas teta e alfa, estados de transição entre o sono e a vigília. São as mesmas frequências das orações profundas, das experiências místicas e dos sonhos espirituais. É um campo fértil, onde a voz de Deus é percebida com maior clareza. Quando você desperta e escolhe a quietude antes das notícias, você está, biologicamente e espiritualmente, abrindo um canal de comunhão. O céu fala em paz. A alma que silencia, entende. Deus não fala apenas com quem pede respostas, mas com quem oferece silêncio. A mente ansiosa quer controle, mas a presença divina se manifesta na rendição. Sede tranquilos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. A tranquilidade é a chave que abre o portal da escuta. Quem entra no dia pela porta da calma carrega consigo uma força que o barulho do mundo não consegue apagar. O amanhecer é o convite diário de Deus para que o ser humano volte a ouvir. O Salmo 23 é, na verdade, um roteiro para essa escuta. Cada versículo é uma etapa de sintonia espiritual. O Senhor é o meu pastor, é a entrega, nada me faltará, é a confiança. Deitar-me faz, é o descanso. Guia-me mansamente, é a rendição. O texto inteiro é uma conversa entre o pastor e a alma, onde a direção vem através do ritmo, não da pressa. Davi não descreve ruído, descreve compasso. A vida conduzida por Deus tem cadência, não agitação. A direção divina pela manhã não é uma informação a ser anotada, mas uma presença a ser absorvida. Deus fala menos com palavras e mais com atmosferas. Ele guia pelo que sentimos em paz, pelo que permanece leve, pelo que alinha o coração à verdade. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Colossenses 3:15.
O verbo dominar, no original grego, significa servir de árbitro, ou seja, a paz é o árbitro da vontade de Deus. Billy Graham costumava dizer que, se você precisa decidir algo, ore até que venha a paz, e quando vier, siga-a. Essa paz, porém, não é passiva. Ela é a bússola espiritual, e é pela manhã que ela se manifesta com mais clareza. Quando a alma está limpa de preocupações e a mente livre de ruídos, o Espírito Santo fala por sensações de direção, e não por obrigação. Ele não ordena, ele convida, ele não empurra, ele atrai. O amanhecer é o tempo da atração divina. Há uma técnica simples, mas profundamente espiritual, que ecoa essa sabedoria ancestral. Uma forma de alinhar corpo, mente e espírito à voz do pastor nas primeiras horas do dia. Primeiro, o silêncio intencional. Por 2 minutos, apenas respire e perceba o que sente. Esse gesto, embora simples, é uma oração sem palavras. É o corpo dizendo, estou aqui. Depois, a leitura breve. Recite o Salmo 23 pausadamente, uma linha por respiração. Deixe que cada verso encontre espaço em sua alma. O Senhor é o meu pastor. Inspire, nada me faltará. Expire. É uma oração que respira. E por fim, a pergunta aberta. Senhor, o que quer formar em mim hoje? Não é uma exigência por respostas, é uma entrega de confiança. Deus não responde a quem exige, mas a quem se entrega. O segredo é não caçar uma voz, mas reconhecer a presença. Porque quando a alma está em paz, ela não precisa ouvir, ela já sabe. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. O amanhecer é essa metáfora viva. Não há claridade instantânea, há um brilho crescente. Assim é o modo de Deus falar, um aumento progressivo de luz interior. A direção espiritual pela manhã é também um ato de humildade. É admitir que o dia é grande demais para ser guiado apenas pela própria vontade. É lembrar que o pastorado divino não é uma metáfora distante, é uma prática diária. Ele continua a guiar, continua a chamar, continua a restaurar a alma. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23:3. Quando o dia começa com essa consciência, a vida deixa de ser sobrevivência e se torna caminho. O amanhecer é o portal do propósito. Nele, Deus reorganiza as prioridades, acende ideias, realinha emoções. Ele planta sementes invisíveis de sabedoria que brotarão ao longo do dia. Quem aprende a ouvir pela manhã, colhe direção à tarde e paz à noite. Essa é a jornada do Salmo 23. Começa em rendição, atravessa o vale, termina na mesa do banquete. Tudo nasce na escuta do início. Billy Graham dizia que quem ouve Deus ao amanhecer não se perde ao entardecer. E é verdade. O mundo moderno perdeu o hábito de acordar com o sagrado, mas o Espírito continua visitando quem desperta com o coração aberto. Cada manhã é uma chance nova de recomeçar na presença do pastor. E toda vez que você desperta e silencia, algo acontece. O céu e a terra se encontram em um instante de intimidade. O amanhecer é a oração antes das palavras, a canção antes da nota, o encontro antes da jornada. É o momento em que o pastor fala baixo, mas a alma ouve alto. É o espaço onde o tempo desacelera e o eterno se manifesta. O segredo está em reconhecer. Deus não fala apenas para instruir, Ele fala para se aproximar. E quando você o ouve ao amanhecer, o resto do dia se torna extensão dessa presença. Se esta mensagem tocou o seu espírito, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo ao amanhecer. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir o poder das manhãs como o portal da presença divina.
quando a voz de Deus se torna rotina, o pastoreio invisível do cotidiano. Há um momento na caminhada espiritual em que a voz de Deus deixa de ser um evento e se torna uma presença constante. É quando o coração amadurece a ponto de perceber o pastor não apenas no altar da manhã, mas no ruído do cotidiano. O Salmo 23 termina com essa revelação. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6. O verbo seguir aqui é essencial. Davi não está apenas sendo guiado, ele está sendo acompanhado. É o pastoreio invisível, o acompanhamento silencioso de um Deus que fala não apenas nas orações, mas nas entrelinhas da rotina. Billy Graham dizia que o cristão maduro é aquele que reconhece Deus nas pequenas coisas. Esse reconhecimento é fruto de treinamento espiritual. No início da fé, procuramos experiências extraordinárias, o fogo, a voz audível, a visão marcante. Mas com o tempo, o Espírito ensina a perceber o divino no simples. A presença de Deus está no cheiro do café que desperta, no sorriso que acalma, na mão que ajuda, no tempo que cura. O amadurecimento espiritual transforma cada gesto em altar. A vida, então, deixa de ser uma sequência de dias e se torna uma comunhão contínua. A maioria dos crentes busca uma revelação espetacular, mas ignora o Deus que se manifesta na constância. A fé não é um evento místico isolado, é uma convivência. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não falava de um momento de êxtase espiritual, mas de uma jornada permanente. O pastor o guiava nos pastos, mas também o acompanhava nos vales. Ele falava nas vitórias, mas também no silêncio. Esse é o verdadeiro som do pastoreio invisível, uma presença que não se interrompe. A neuroespiritualidade confirma que a repetição de pequenos rituais diários tem o poder de moldar a percepção da realidade. Quando todos os dias você começa o dia com oração, silêncio e gratidão, o cérebro cria caminhos de atenção que o tornam mais sensível à presença divina. O hábito se torna percepção. A mente se programa para notar o bem, a graça, o cuidado. O meu cálice transborda, Salmo 23, 5, é uma consequência natural desse estado de atenção espiritual. O transbordar começa no olhar. Billy Graham dizia que a voz de Deus não está apenas no momento em que oramos, mas também na forma como reagimos. E é verdade. O Espírito fala através das reações. Ele revela a direção no modo como o coração se inclina. Às vezes, a resposta que pedimos de manhã vem disfarçada no conselho de alguém à tarde, ou na calma inexplicável diante de uma dificuldade. Deus fala por meio da paz que permanece, mesmo quando a lógica diz que deveríamos nos desesperar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. O cajado do pastor é muitas vezes um toque invisível, uma correção que não dói, mas redireciona. A voz de Deus na rotina é o eco da presença que permanece. Ele não se retira depois da oração, ele caminha junto. Quando o coração está desperto, até o silêncio do dia se torna linguagem. Uma pausa pode ser um convite. Um atraso pode ser uma proteção. Um encontro pode ser uma resposta. O pastoreio invisível é isso, o cuidado constante que transforma o acaso em direção. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. O segredo está na repetição sagrada, o ritmo da alma que aprendeu a começar o dia com Deus e a continuar com Ele sem interromper a sintonia. A comunhão não termina quando a oração acaba. Ela se prolonga no modo como vivemos. Quando a mente se treina para perceber Deus nas pequenas coisas, a vida inteira se torna liturgia.
A cozinha se torna altar. O trabalho se torna campo de adoração. A caminhada até o ponto de ônibus se torna um salmo em movimento. A presença de Deus na rotina não é menos profunda do que nas experiências sobrenaturais. Pelo contrário, ela é o sinal de maturidade espiritual. É a diferença entre o discípulo que busca sinais e aquele que vive por convicção. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. O coração que amadureceu já não precisa de confirmação. Ele reconhece o pastor pelo toque, pelo tom, pela paz. A constância espiritual é a base da transformação interior. Deus se manifesta nas repetições, porque é nelas que o caráter é forjado. O mesmo salmo que fala de pastos e águas também fala de vales e sombras. O pastoreio invisível não nos livra das sombras, mas nos ensina a atravessá-las com serenidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. O segredo do cotidiano é esse: perceber que o tu estás comigo é mais real do que o vale. Billy Graham costumava afirmar que o cristão não é medido pelo número de orações que faz, mas pela presença que carrega. A comunhão verdadeira se manifesta no modo como reagimos ao mundo. Quando alguém nos fere e ainda assim escolhemos perdoar, a voz de Deus está ali. Quando tudo parece incerto e ainda assim permanecemos calmos, a presença dele está ativa. O pastoreio invisível é o poder silencioso da graça sustentando o coração sem que ele perceba. A neuroespiritualidade explica que a prática diária da gratidão tem efeitos duradouros no cérebro. Ela reconfigura o modo como processamos emoções, reduz o cortisol, aumenta a dopamina e a serotonina. Os hormônios da felicidade e do propósito. É como se, ao agradecer, a mente se afinasse com a alegria divina. E quando a alegria se torna hábito, a voz de Deus se torna audível nas entrelinhas da vida. O Espírito Santo não fala apenas no extraordinário, mas no ordinário que se torna sagrado. A maturidade espiritual é quando a alma não precisa mais de provas para confiar. É quando o simples gesto de acordar já é uma oração. É quando o barulho do mundo não sufoca o som da paz. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Salmo 23:6. Todos os dias, não apenas os bons, não apenas os tranquilos, mas todos. Esse é o selo do pastoreio invisível, o cuidado constante que acompanha o crente da alvorada ao crepúsculo. Quando a voz de Deus se torna rotina, a fé deixa de ser dependente de sinais e passa a ser sustentada por presença. E a presença se torna direção. O cristão que aprende a viver assim transforma o comum em espiritualidade viva. Ele não precisa ver o pastor para saber que está sendo guiado. Sente o compasso da paz em cada passo. Ele me conduz em segurança por amor do seu nome. O Salmo 23 é mais do que um texto de consolo. É um manual de constância espiritual. Ele ensina que a vida com Deus não é feita de picos, mas de permanências. O amanhecer que começa em oração se prolonga na rotina em comunhão. O pastor que fala no início do dia continua sussurrando no ritmo do cotidiano. Ele fala nos detalhes, nas pausas, nas decisões, nos reencontros. A maturidade está em perceber. O pastor fala baixo para que a alma chegue perto. Há uma beleza silenciosa nas manhãs em que o coração aprende a ouvir. O som da vida ainda não tomou o ar, e a alma, desperta, percebe que o pastor nunca deixou de falar. Ele sempre esteve ali, guiando em mansidão, sustentando em silêncio, chamando com ternura.
O Salmo 23 não é apenas uma poesia antiga, é um mapa espiritual que revela como Deus conduz seus filhos, não por ruído, mas por presença. O segredo de ouvir a voz de Deus ao acordar é entender que Ele fala baixo, não porque está distante, mas porque quer que cheguemos mais perto. Billy Graham dizia: se você quer ouvir Deus, comece o dia com a Bíblia aberta e o coração desperto. A frase parece simples, mas carrega uma sabedoria profunda. A Bíblia é o espelho onde a voz do pastor se reflete. É ali, nas palavras eternas, que o Espírito Santo encontra espaço para sussurrar o que o coração precisa lembrar. C.S. Lewis afirmava que a fé não é o esforço de acreditar no que não se vê, mas a disposição de ouvir o que só o silêncio revela. Deus fala quando o barulho se cala, e é de manhã que esse milagre é mais nítido. Charles H. Spurgeon escreveu: as manhãs são as catedrais da alma, nelas o céu ainda está fresco de oração. O amanhecer é o templo natural onde o divino e o humano se encontram. Ali, entre o sono e a vigília, entre a sombra e a luz, Deus sussurra direções, consola dores, reordena pensamentos. É nesse instante que o Salmo 23 ganha vida. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23:3. O refrigério da alma não vem do descanso físico, mas da presença sentida. Há uma quietude que é santa. Quando o coração se acalma e a mente se recolhe, o espírito encontra espaço para agir. O pastor fala não em voz de comando, mas em tom de cuidado. Ele não grita, ele guia. Ele não impõe, ele inspira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a confissão que transforma a manhã em altar. O segredo não está em buscar uma experiência extraordinária, mas em transformar o comum em sagrado. O café da manhã, o nascer do sol, o silêncio entre os ruídos, tudo pode se tornar o lugar da escuta. Billy Graham afirmava que o cristão que aprende a começar o dia com Deus termina o dia em paz. E essa paz é o selo do pastoreio divino. A alma que acorda com o pastor segue o dia sem se perder. Mesmo quando os ruídos do mundo voltam a crescer, há dentro dela uma lembrança sonora, o eco do silêncio de Deus. O coração se torna morada da voz. A fé, então, não depende mais de sinais, mas de sintonia. O crente amadurecido não precisa ouvir para saber que o pastor está perto. Ele sente o compasso da graça no respirar. O Salmo 23 é mais do que consolo, é método. Ele ensina o ritmo da escuta espiritual. Davi não fala de desespero, fala de serenidade. Ele atravessa o vale da sombra, mas não teme. Porque quem aprendeu a ouvir de manhã não se desespera à tarde. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essa presença é o maior dom. Não é o livramento, é a companhia. O pastor não promete ausência de vales, mas presença constante neles. Há um segredo espiritual escondido nas palavras "tu estás comigo". É o centro de toda a fé. A voz de Deus não se distancia, ela se interioriza. O amadurecimento espiritual é perceber que Deus não fala mais de fora, mas de dentro. Ele não se ouve apenas com os ouvidos, mas com o coração. O Espírito Santo habita, e sua presença se manifesta em paz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. O pastor agora caminha dentro de nós. Spurgeon dizia que a alma que começa o dia na presença de Deus encontra o céu antes do pôr do sol. Essa frase resume a essência deste segredo. O amanhecer é o portal da presença. Cada manhã é uma chance nova de ouvir o pastor que fala em mansidão. Ele não se impõe, ele convida.
O problema é que muitos ainda correm antes de ouvir. Mas quando a alma decide parar, o céu se aproxima. Quando o coração decide escutar, o dia muda de cor. O Salmo 23 não é apenas um texto para recitar, é uma vida para viver. Ele começa com entrega, passa pela confiança, atravessa o vale e termina em comunhão. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. O transbordar é o resultado da escuta. A alma que ouve de manhã exala presença o resto do dia. Ela carrega o perfume do silêncio de Deus. Billy Graham dizia que o cristão não deve apenas ler o Salmo 23, deve viver dentro dele. Essa é a conclusão da jornada. O pastor fala baixo para que a alma se incline. Ele fala suave para que a pressa se renda. Ele fala no amanhecer porque é ali que o coração ainda é solo fértil. A voz do pastor é a respiração da fé. Quem aprende a ouvi-la não se perde, mesmo quando o mundo se confunde. A verdade central é simples e eterna. O Salmo 23 não é um poema sobre conforto, é um mapa de escuta espiritual. Cada versículo ensina um modo de ouvir. Nada me faltará, ensina confiança. Guia-me mansamente, ensina rendição. Tu estás comigo, ensina presença. Habitarei na casa do Senhor, ensina eternidade. Ouvir Deus ao acordar é aprender a andar por esse mapa todos os dias. Transforme suas manhãs em santuário. 5 minutos de entrega, 3 de silêncio, 1 de gratidão. Esse pequeno altar muda tudo. Ele não transforma apenas o dia, transforma o coração. O pastor não fala apenas com quem sabe orar, ele fala com quem sabe se calar. É nesse silêncio que a alma se aproxima, que o coração desperta e que a voz divina se torna rotina. De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5:3. Quem aprende a ouvir o pastor ao amanhecer não se perde ao anoitecer. Ele carrega a presença como quem carrega um segredo sagrado. Ele entende que a direção não vem de fórmulas, mas de sintonia. E toda vez que o sol nasce, Deus fala novamente: eu ainda estou aqui. Oração final. Senhor, que cada manhã seja um encontro contigo. Antes que o mundo fale, que o teu sussurro me desperte. Que o teu Espírito me conduza pelas veredas da paz. Que a tua voz seja o primeiro som do meu dia. Ensina-me a te ouvir no simples, no silêncio, no comum. Que a tua presença se torne o ritmo do meu viver. Que o meu coração aprenda a começar o dia em rendição e a terminá-lo em gratidão. Abençoa, Senhor, cada alma que te busca ao amanhecer. Que o cansaço se torne descanso, que o medo se torne confiança e que o silêncio revele tua direção. Fala, Pastor Eterno, e desperta em nós o amor de quem te reconhece na brisa, no brilho do dia e no som do coração. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa acordar ouvindo a voz de Deus. E na tela final, assista ao próximo vídeo desta série, uma nova mensagem que vai aprofundar o poder do Salmo 23 e o segredo da escuta espiritual. Que o Deus do amanhecer te conduza em paz e que sua voz seja o primeiro som do seu dia, hoje e sempre.